perigo espiritual. E a lição, como aconteceu com Israel, nós vamos aprender, nós vamos ver que esse esfriamento, ele é progressivo, ele é gradativo. Ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém está fervoroso, cheio da graça, da unção, do poder de Deus hoje e amanhã ele está fora. Não. Aparentemente a pessoa hoje pode estar cheia da graça, da unção e do poder de Deus. Aparentemente. Mas na verdade, a graça, a unção, já se afastou dele há muito tempo. Simplesmente naquele dia foi o dia que se manifestou para o mundo a queda. Mas a queda, o afastamento, o esfriamento, ele já vinha acontecendo há muito tempo. Então, meus amados, essa é a lição de hoje, esse é o cuidado, o medo que nós temos que ter de não sermos pegos nesse perigo. Então nós vamos ver ponto a ponto, esse é o cerne desta questão, desta lição de hoje. Quando se vai a glória de Deus, alguns pregam, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não estamos falando disto não. Nós não vamos entrar nessa questão, essa discussão arminiana, calvinista. Não vamos abordar este ponto aqui. A lição, essa glória, o fato é, ela se vai. Ela se afasta de nós. Porque a glória de Deus, ela não é menor, ela não é maior. Ela é de mesma intensidade sempre a glória de Deus. Nós é que nos afastamos dela. Ela acaba, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados é que faz a nossa separação dessa comunhão com Deus. Porque Jesus morreu para salvar a humanidade. O amor de Deus, ele é o mesmo. Ele é a mesma intensidade, ele não muda, não há variação em Deus e no seu amor. Nós é que, pelo livre-arbítrio que nos é dado, nós começamos a nos afastar, porque nós tomamos decisão. Hoje, nós estamos aqui, a esta hora, 5 horas, tomamos a decisão, eu vou para a escola dominical, eu vou para o ensaio. E outros tomaram a decisão, não, eu vou chegar somente para o culto por um motivo ou outro. Não estou aqui criticando, não, apenas fazendo uma observação do seguinte: Deus nos criou com liberdade, livre-arbítrio. A gente decide o que quer fazer. Quando o Espírito Santo de Deus nos toca, nós decidimos, tocados pelo Espírito Santo de Deus, que queríamos aceitar a Jesus Cristo. E tocados, influenciados pelo mesmo Espírito Santo de Deus, nós decidimos que nós queremos a cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, que é a chamada santificação, que é o que não aconteceu com Israel, que nós vamos estudar na lição de hoje, e que é o perigo que podemos cometer, o erro que podemos cometer de um afastamento da presença da glória do nosso Deus. E o perigo é que esse afastamento, às vezes, ele é sutil. Na maioria das vezes, a gente não se apercebe. Quando a gente vê, a gente já está enlaçado num cipoal de problemas, de erros, e aí só a misericórdia do Senhor para nos libertar. O textual nos diz o seguinte: e a glória do Senhor se alçou, se levantou do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Está na nossa lição, no livro do profeta Ezequiel. A verdade prática, eu pintei de vermelho, dei um highlight aí para destacar: Deus abandona o templo. Mas não foi Deus que determinou que se construísse o templo. Não foi Deus que na inauguração do templo disse que estaria presente ali no templo. Sempre que buscassem a Ele no templo, Ele estaria presente. Mas a lição, o texto áureo e a lição aborda que Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa da abominação do povo. A despeito de Jesus ter morrido na cruz para perdão dos nossos pecados,
as nossas abominações faz com que o Espírito Santo de Deus se aparte de nós. Por isso que Paulo diz que nós não podemos extinguir de nós o Espírito Santo de Deus, porque nós vamos perder a alegria da salvação em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo, é interessante que um dos homens que mais sofreu nos registros bíblicos foi humilhado, foi apedrejado, chicoteado, no final não está na Bíblia, mas a tradição diz que ele foi decapitado em Roma. Esse mesmo homem, a despeito de tudo isso, descreveu sobre a alegria da salvação em Cristo Jesus. Parece um paradoxo sofrer tudo isso e ainda estar alegre. Só tem uma possibilidade. Esse homem tinha uma comunhão plena, extraordinária, com o Deus o qual ele servia. Isso serve de exemplo para nós. Hoje não somos chicoteados, não somos presos, mas sofremos aflições às vezes no seio da família, aflições no trabalho, aflições na sociedade, às vezes aflições por problemas na igreja. Mas se a gente tem em mente que Jesus Cristo, o Santo, o Perfeito, morreu por nós para perdoar os nossos pecados, foi afrontado, humilhado, envergonhado, além de sofrer as aflições das dores, das chicotadas, mas ele morreu por amor a nós. E no mínimo nós temos que amá-lo com a intensidade maior possível que seja para qualquer um de nós, qualquer ser humano. Por isso nós devemos adorar ao Senhor. Vamos estudar isso nessa lição, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E aí, meus amados, a leitura bíblica em classe, ela não diz que eu botei também em vermelho alguns pontos de destaque, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim. Nós estamos falando que estava dentro do templo, sobre o qual estava a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Nós estamos aqui um pequeno trecho, nós estamos aqui, o profeta Ezequiel, ele está tendo uma visão, o Senhor está dando uma visão para o profeta Ezequiel. Então, puxa vida, ficou muito pequena essa letra, né? Interessante, e está até diferente da minha aqui. Eu acho que não dá para aumentar aí, né? Meus amados, está ruim de ler, realmente está pequeno. Ezequiel capítulo 9, versículo 3, depois capítulo 10, versículos 4, 18 e 19, e Ezequiel 11, capítulo 11, versículo 22. Ah, melhorou? Ou é só a primeira só? Bom, ainda bem que as outras são só essa aí. Então eu vou lendo aqui. E então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. Olha, começou o afastamento. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, se elevaram da terra aos meus olhos, quando o Senhor e a glória de Deus de Israel estavam no alto sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito se levantou e me levou em visão a Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor tinha mostrado. Então é um resumo, pequenos trechos da visão que o Senhor deu a Ezequiel. A introdução faz sempre a lição de hoje um contraponto entre o certo e o errado. E eu coloquei aí tá bom para a gente ver, né? O contraponto da glória de Deus com a abominação. E as coisas que estavam em luta, em xeque ali no templo. O amor de Deus e a justiça de Deus. As promessas incondicionais e as promessas condicionais. Vamos ver esses três pontos. A glória de Deus, só a Ele adorarás. Então, o nosso Deus, podemos usar até uma expressão, Ele é um Deus ciumento. Ele
nós podemos fazer muitas coisas, mas nós não podemos deixar de adorá-lo. Ele quer a primazia, porque Ele deu para nós. Olhemos por esse ângulo, como eu falei agora há pouco. Ele deu para nós o que tinha de melhor, Jesus Cristo. Então Ele quer de nós, simplesmente, o que nós temos de ser a prioridade na nossa vida. Ser o objeto da nossa adoração. E quando nós falarmos de abominação, de idolatria, nós vamos abordar esse ponto. Porque a gente, quando fala de idolatria, a gente pensa logo em imagens, em coisas desse tipo, mas a idolatria ela é muito mais sutil. Então nós vamos abordar um pouquinho mais na frente. Mas a lição, esse contraponto, a glória de Deus, só Ele adorarás. E o apóstolo Paulo fala de abominação. Eu peguei o Novo Testamento, que está mais próximo da gente. Servir a criatura que é o Criador. Lá Romanos está falando sobre isso. Paulo, quando escreveu, que eles estavam mais adorando a criatura do que o Criador. Olha, os nossos líderes, eles devem ser respeitados, eles devem ser objetos de nosso amor, a nossa oração, o nosso carinho, mas jamais podemos adorar a homem. Nós temos que adorar somente ao Deus, Criador dos céus e da terra, e ao seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o seu Santo Espírito, que estamos aqui hoje, porque o Espírito Santo de Deus tocou em nossas vidas. Ele que nos convence que éramos pecadores e que precisávamos do arrependimento. E Ele é que nos batiza com o seu Santo Espírito. Então, o Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode e deve ser adorado. Nenhum outro ser além dele. E isto estava acontecendo em Israel. Dentro do templo que deveria ser dedicado único e exclusivamente à adoração deste Deus, estava sendo abomináveis, algo abominável, adorações, coisas erradas estavam sendo cometidas. E o Deus perfeito e santo estava se afastando, como nós lemos no início. Amor de Deus. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Mas as pessoas se apegam sempre a amor. Deus é amor. Eu posso fazer, está tranquilo, não tem problema. No último momento, Deus é amor, Ele vai me perdoar. Mas não podemos esquecer que este amor perfeito de Deus, Ele também se manifesta através da sua justiça perfeita. Quando Deus corrige, Ele não nos corrige porque nos odeia. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Você sabe que às vezes, eu não sei se você já viu isso em lojas, em shopping, às vezes a mãe está com o filho, a criança começa a fazer arte, e incomoda todo mundo, a mãe dá uma lampada, briga com a criança, mas na verdade ela está descarregando o ódio ali, uma humilhação dela não ter controle sobre o seu filho. Ela não está aplicando aquela correção com amor. Ela ficou envergonhada da vergonha que o filho está causando e bate, não corrige. Bate é diferente de bater e corrigir. Meus amados, o Senhor, quando nos corrige, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele nos corrige porque Ele quer que um dia celebremos com Ele uma ceia no céu. Ele quer que um dia possa dizer: vinde, benditos de meu Pai. Ele quer que um dia recebamos uma pedrinha branca com um novo nome. Ele quer tudo isso por amor. E Ele aplica a sua justiça como aplicou sobre Israel. Quando Ele aplicou a justiça, é que Ele queria que Israel se corrigisse. E o outro ponto são as promessas de Deus, que a lição nos fala de promessas incondicionais e promessas condicionais. Promessas incondicionais, a lição nos fala de Abraão. Deus prometeu que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia da praia. E assim foi. Independente do que Israel faça, ele vai prosperar. Não é pelo povo de hoje, é pela promessa que Deus fez a Abraão. Porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas.
Meu amado, se Deus prometeu algo para você, para mim, Ele é fiel para cumprir. Basta apenas que fiquemos na posição, não saiamos da posição, porque tem as promessas condicionais de Deus. Segunda Crônica, está aí no texto, 15:2 diz: Asa, estarei contigo enquanto estiveres comigo. Igreja, as promessas do Senhor estarão sobre nós, enquanto nós estivermos fiel a esse Deus Todo-Poderoso. O dia que nós nos afastarmos, Ele está liberado daquela promessa que Ele fez sobre nós, porque era um pacto, era um contrato assinado. Asa, enquanto for fiel, eu serei fiel contigo. Povo de Israel, enquanto fores fiéis, eu estarei no centro, no templo, e ninguém vai tomar essa cidade. Mas o povo foi infiel. Então o Senhor não deixou de ser fiel. Ele continuou sendo fiel, simplesmente cumpriu a sua parte no contrato. A gente vive uma sociedade hoje que tudo é feito por contratos. Eu lembro-me que no passado, no tempo do meu pai, dizia: a gente faz negócio no fio do bigode. Se eu acertei com você, eu vou cumprir aquilo. E eu não entendia. Depois, lendo a Bíblia nos ensina que nós devemos cumprir a nossa palavra, mesmo que aquilo cause dano para cada um, para nós mesmos. Mas se eu prometi para o irmão Walter determinada coisa, eu vou cumprir aquilo. Mesmo assim, meu Deus do céu, eu errei na hora que eu fiz o acordo com o irmão Walter. Hoje eu vou tomar um prejuízo enorme, mas se eu fiz, eu vou cumprir. A não ser que o irmão Walter veja assim: olha, irmão Milo, realmente o senhor fez mal, ou aconteceu algo aí que ninguém previu, o senhor está liberado do seu pacto que o senhor fez comigo. Amém. Mas se não, nós temos que cumprir. Fidelidade à nossa palavra, porque o nosso Deus, Ele é fiel para conosco. E se nós somos representantes de Deus entre os homens, as pessoas têm que nos ver. Quando olhar a cada um de nós, meus amados, isso é muito sério. Nós somos cristãos. Quando as pessoas nos olharem, tem que ver Cristo em nós. Tem que ver, puxa vida, o que tem naquele irmão, naquela irmã, de diferente é Jesus Cristo na vida deles. Sobre a glória de Deus, resplendor pela presença de Deus. Entre parênteses tem 3 pontos: singularidade, santidade e transcendência. Singularidade, porque só o nosso Deus é glória, poder, autoridade, só Ele. Não existe outro igual ou semelhante a Ele. Santidade, só Ele é santo, santo, santo e perfeito. Só Ele é transcendente, está acima de todas as coisas do universo criado, de todas as coisas. Esta é a glória que o nosso Deus merece e recebe, e Ele é assim. E a glória do Senhor, aí a lição nos fala sobre esta glória sobre o tabernáculo. A nuvem cobriu o tabernáculo, Números 9:15. Isto é extraordinário. A glória, a presença de Deus. Olha, o que a gente sabe sobre o deserto? Eu nunca fui em Israel, nunca fui no deserto, mas de dia era um calor escaldante e à noite é um frio congelante. E aí a gente vê que a glória de Deus se manifestava de 2 formas. Durante o dia, aquele sol escaldante, vinha aquela nuvem. E o sol não prejudicava, não queimava a pele das pessoas. E à noite, 2 milhões de pessoas, como é que ia brigar esse povo todo? Tinha cabana para esse povo todo? Não tinha. E o frio? Mas à noite tinha a presença aquele fogo, que é a presença de Deus, esquentando, não apenas os corações, mas esquentando os corpos de cada um dos irmãos que ali estavam. Meus amados, no dia a dia da nossa caminhada, às vezes o sol da aflição está escaldante. O nosso Deus é essa nuvem que alivia esse sol. Às vezes na solidão,
na frieza de que todos se viraram as costas para você. Mas o calor da presença de Deus não vai deixar que você morra congelado pelo frio da solidão, da tristeza. Esse é o nosso Deus. Isso é promessa dele para nossas vidas. Meus amados, cara, isso não é teologia, isso não é história, isso não é filosofia. Esse é o Deus que nós servimos. Diferente disso, você vai para qualquer outro lugar. Vai para o centro espírita, vai para qualquer outro lugar. Vai ser budista, filosofia transcendental, meditação. O nosso Deus é vivo, real, presente, poderoso. E nós podemos buscá-lo e ele está presente. Por isso que a gente diz que a vitória é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Aleluia. Porque nós não servimos a um Deus morto ou uma filosofia de vida. Embora o Evangelho seja uma filosofia de vida linda, se você até desconsiderar tudo que há de divino na Bíblia, é um excelente manual de conduta, melhor que existe no mundo. Mas é muito mais do que isso. É a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Você quer ouvir Deus falar? Poxa, eu vou na oração, eu quero ouvir Deus falar. Deus fala na oração também. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Deus vai falar conosco. Todas as vezes que você abrir a Bíblia, Deus vai falar conosco. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os alumiar. Já falamos sobre isso, está o texto. Nós estamos peregrinando por esta terra. Tem até um hino da África que fala assim, peregrino. Nós estamos peregrinando. Então, fique certo, meu amado, minha amada irmã. Essa nuvem está contigo de manhã. E essa coluna de fogo estará contigo à noite, em nome de Jesus. A glória é no templo. E acabando Salomão de orar, a inauguração do templo, desceu fogo no céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa, e o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Meus amados, Salomão orou, e a glória do Senhor desceu naquele local. O que o Novo Testamento diz que nós somos o quê? Isso é a inauguração do templo. Nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Meu amado, significa o seguinte: se a gente orar, a glória do Senhor vai descer. Oh, e vai descer, vai descer, vai descer. Nós vamos ser batizados com o Espírito Santo. Aquele que não é, vai ser em nome de Jesus Cristo. Vamos profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meus amados, essa é a igreja do Deus vivo. Essa não é simplesmente a Assembleia de Deus, uma denominação que tem um CNPJ. Essa é a igreja do Deus vivo, do Deus de poder. E nós somos filhos desse Deus vivo. Somos seus representantes entre os homens. E as pessoas vão ver Jesus em nós. Oh, aleluia! Glória a Deus! A glória do Senhor no templo. A glória do Senhor em Jesus Cristo. A lição nos aborda isso. E vamos ler com detalhes esses textos que aí estão. E quando Jesus tomou vinagre, Jesus estava na crucificação, no sacrifício. Disse: está consumado. Meus amados, quando ele disse está consumado, olha, estava consumada a nossa vitória sobre o pecado. Estava consumada. Vamos ver o que o texto nos diz. É uma sequência. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Estava consumada a nossa vitória. A gente precisava de ter um sacerdote para que entrasse, para oferecer a nossa oferta diante de Deus, e uma vez por ano oferecesse por Israel e por ele mesmo, o sacerdote, pela nação. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Que hoje nós temos acesso
direto à presença desse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que está no céu, que as pessoas o veem distante, Ele está aqui, Ele está em nós. Por isso que nós não podemos pecar. Porque nós somos templo vivo do Espírito Santo de Deus. Essa glória está em nós, meus amados. O véu se rasgou de alto a baixo. Nós temos acesso direto à presença de Deus. Quando a gente dobra o joelho para orar, ou sentado, em pé, não importa. Quando a gente ora, nós estamos adentrando a presença do Deus Todo-Poderoso. Você imaginou o que é isso? Antigamente você tinha que ser da tribo de Levi, descendência sacerdotal, sequência genealógica, tudo. Hoje não. Não importa se é rico, pobre, branco, preto, não importa. Não importa se você é pastor ou membro, não importa. Está aberto o acesso direto à presença de Deus. Porque quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por isso que nós não estamos preocupados com construção do templo no período do milênio. Não estamos nem aí para isso. Hoje nós já temos acesso direto à presença dele. E abriram-se, olha só, o está consumado, não parou por aí não. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E entraram na cidade. Eu imagino o pavor, o susto, o reboliço que deve ter tido. Caraca, esse cara morreu, como é que ele está vivo? Aí aquele outro também. Um dia um ou outro dizendo, esse camarada não morreu não, foi eu esqueci como não, uma doença que a pessoa parece que morre, mas não perde, fica desligado, daqui a pouco, um dia depois, hora depois, volta. Não, mas foi um monte de pessoas que foram ressuscitadas. E saíram depois da ressurreição e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E esta declaração, e o centurião, e os que com ele guardavam o templo, guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, esta glória de Deus na vida de Jesus Cristo, no momento final do seu ministério entre os homens, no momento de sua morte, antes de sua ressurreição, houve esta glória se manifestando para mostrar para nós, para aquele povo naquela ocasião, para que ficasse registrado que Jesus Cristo era o Deus que tomou a forma de homem, que viveu entre nós, sofreu as aflições que nós sofremos, mas não pecou, em tudo foi tentado, que morreu e ressuscitou, e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Esse é o Deus do qual nós servimos. Esse é o Deus da nossa vida. Esse é o Deus desta igreja. Sobre o templo. A lição nos fala dos templos. Então eu resolvi destacar aqui para não, às vezes as pessoas podem ter dúvida, que templo é esse que estava se falando? Teve o primeiro templo, chamado no Templo de Salomão, que era o templo desse momento, dessa história de Ezequiel que nós estamos estudando hoje. Ele foi construído no período do reinado de Salomão, no ano 970, 930 a.C. aproximadamente. Quem construiu? Salomão, mas esse templo foi construído. Quando esta lição de Ezequiel, esta glória, ela se afastou do templo, esse templo foi destruído. Meus amados irmãos, o que a Bíblia nos diz que o Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Nós somos o templo vivo de Deus. Vamos fazer uma analogia. Se a glória do Senhor se afastar da nossa vida, esse templo pode ser destruído, porque o Satanás veio para roubar a nossa salvação, matar a nossa comunhão, a nossa vida espiritual e destruir o nosso corpo. Então, como foi? Vamos pegar o exemplo. Assim como o templo de Salomão, quando a glória do Senhor saiu, ele foi destruído. Assim também, cuidemos para que a glória do Senhor não se afaste de nossas vidas, para que também não sejamos destruídos pelo Satanás. Porque ele quer destruir a cada um de nós. Por quê? Porque nós somos coroa da criação de Deus. Por quê? O ser humano foi criado por Deus
menor que os anjos. Isso está no livro de Salmos. Mas nós, a despeito de sermos menor que os anjos, nós não traímos, não negamos, não se rebelamos como Satanás se rebelou contra Deus. E mais, nós, pequenos, frágeis, imperfeitos, em nome de Jesus nós repreendemos Satanás. E ele fica furioso com isso. Como é que esses pequeninos, frágeis, imperfeitos podem me repreender? Porque Deus nos deu autoridade. Em nome de Jesus os demônios saem. Em nome de Jesus os enfermos são sanados. Em nome de Jesus, porque nesse nome há poder. O nome de Jesus Cristo. E esse templo primeiro foi destruído por Nabucodonosor. Mas Deus nos avisou a eles. E meus amados, Deus usa hoje o púlpito para que homens e mulheres de Deus profetizem sobre a nossa vida através da sua palavra. E às vezes nós estamos errados e precisamos ser corrigidos. Às vezes através do dom de profecia, que é um dos dons do Espírito Santo de Deus. Por amor a nós, Deus nos alerta. É que às vezes nós estamos surdos para ouvir a voz de Deus. Às vezes, como eu falei, na leitura da palavra diária, o Senhor está falando conosco e a gente não dá ouvido. Às vezes a gente quer algo sobrenatural. Às vezes quer coisa doida assim, não, eu estou, meu Senhor, fazendo coisa errada e você está querendo que Deus me fale. Você leu na Bíblia que aquilo é errado. Não precisa de ninguém mais, não precisa Deus descer. Não precisa Jesus Cristo falar comigo, ele já falou. Mas é que não temos ouvido a sua palavra. Meus amados, Deus nos fala todos os dias. Deus nos fala até por uma manhã de sol linda, maravilhosa. Deus está falando, eu criei tudo isso para que você pudesse aproveitar. Você imagina uma manhã, às vezes quando eu vou para a cidade, para reunião pela manhã, eu falo com o motorista, não vamos sair pela minha maia. Um dia de sol, que coisa linda. Oh Deus, tu criaste todas essas coisas para que os teus filhos desfrutassem de tudo isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de amor. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o nosso Senhor, que Ele pede uma coisinha apenas que Israel não fez. Adorá-lo. Colocá-lo em primeiro lugar, como prioridade na nossa vida. Meus amados, a gente acorda de manhã, vai, escova o dente, e toma café, faz um monte de coisas que a gente precisa saber. Não vou sair, vou tomar banho, também é importante, eu não vou tomar banho, para sair arrumadinho, preparo a roupa, no meu caso eu preparo a roupa no dia seguinte, que eu vou usar amanhã no dia de trabalho, tomo banho, escovo os dentes, tomo café, escovo o dente de novo, para não ficar com mau hálito. Eu estou cuidando do tempo do Espírito Santo de Deus. Isso é importantíssimo, sim, mas a prioridade deve ser, Senhor, muito obrigado, porque mais um dia o Senhor está nos dando. Eu acordei hoje saudável, minha família faz. Você sabe que todo dia eu tenho um ritual. Ritual é bem forte, né? Tem uma prática. Quando eu acordo de manhã cedo, seja dia de sol então é maravilhoso. Onde eu moro, na varanda tem uma lagoa em frente. Esses dias então as garças estão fazendo ninho lá. Oh Jesus, muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado porque foi Ele, por Ele, pela misericórdia dEle que fez isso, que deu. Então todo dia eu agradeço. Obrigado, obrigado, Pai, porque é a tua misericórdia. Meus queridos, para Deus nada é impossível. Eu acho que eu já falei sobre isso, eu vou enfatizar, não sei se eu falei nessa igreja. Eu tenho o hábito de fazer um planejamento da minha vida, eu espero assim, metas espirituais e metas materiais.
eu vou encurtar para mostrar como Deus é tremendo. Alguns anos atrás eu quero um apartamento com essas características, quarto assim, 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 assado. Esse apartamento precisa ter vista para o mar. Meus irmãos, levou 18 anos. Eu fui ver um apartamento todo esculhambado, todo ruim. Quando eu olhei, eu falei, tem vista para o mar. É esse aqui. Meus irmãos, a Carmen falou, sou contra o informal. Eu falei, fechado. Meus amados, quando eu mudei para aquele apartamento, eu escrevi o meu plano num papel. Eu tenho 63 anos. Antigamente eles tinham um livro chamado Atlas Histórico Escolar. Eu botei o meu planejamento dentro do mapa. Quando eu mudei, fui arrumar, abri o Atlas, caiu no chão, abri, estava ali o planejamento lido. Não é vaidade que eu vou falar. Deixa eu dizer assim, um apartamento com varanda de 4 quartos, se possível, vista para o mar. Deus me deu um apartamento. 18 anos depois. Para Deus, nada é impossível, meu amado. É só buscar, não deixar que a glória saia da gente. A gente não abdicar, não abrir mão de colocar o Senhor como prioridade. A gente não cair no erro que Israel caiu da abominação, do erro, do pecado, de não priorizar a Deus. Se nós priorizarmos a vitória é nossa, em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, meus amados. Segundo templo. Depois que Israel pecou, errou, foi dizimado, o desapontador destruiu o templo, foi para a Babilônia. 70 anos depois eles voltaram. E aí é conhecido, o segundo templo é conhecido como o templo de Zorobabel. Menor que o primeiro templo, foi construído em 516 a.C., por Zorobabel. Depois ele foi ampliado pelo rei Herodes. Por isso que no Novo Testamento, Herodes levou 47 anos construindo, reformando, na verdade era reformando o templo, ampliando o templo. Mas de novo, Israel errou. De novo. E em 70 depois de Cristo, de novo, o templo foi destruído. Meus amados, não vamos insistir, persistir no erro. Tem um ditado popular que errar é humano. Persistir no erro é burrice. Então não vamos ser burros, me perdoe a grosseria da palavra, e nos afastar dos caminhos do Senhor. Não vamos cometer esse erro. Sobre a retirada da glória do templo. Motivo da abominação. Podia alguém me trazer um lenço de papel, garnado de papel, que eu estou um pouquinho resfriado, desculpa. Motivo da retirada da glória de Deus. Abominação. Eu botei entre parênteses idolatria. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Desculpe, meus amados. Idolatria, a gente pensa o seguinte: imagens, certo? Mas, e nós já estudamos também sobre o mamon, o Deus do dinheiro, né? Então tem pessoas que colocam dinheiro, e nós conhecemos um caso na igreja que nós frequentávamos, um irmão dizia assim, o meu Deus está aqui no meu bolso, é o meu dinheiro. Anos depois ele morreu na pobreza, perdeu todos os milhões que ele tinha. Mas a gente às vezes coloca como Deus o nosso saber, a nossa família, as nossas vaidades. Olha, eu vou um pouquinho mais à frente. Qualquer coisa que coloque Deus em segundo lugar é idolatria. Qualquer coisa. Agora olha só. Comprei uma casa de praia. Uma casa de campo. Agora eu não vou mais à igreja. Agora eu não estou nem aí mais para servir. Deus me deu tudo, estou tranquilo. Estou com uma vida sossegada. Olha, isso é idolatria. Eu deixei de priorizar Deus na minha vida. Então, eu diria que a idolatria, de uma forma bastante ampla, é deixar de priorizar Deus por qualquer motivo. Pode ser mais simples motivo. Se eu deixei de priorizar Deus na minha vida,
aquilo está sendo objeto da minha adoração, e isso é pecado. Deus deve ter a prioridade na nossa vida, tem que ser a prioridade. A retirada da glória foi progressiva, olha só. A glória se levantou no querubim sobre a arca. Essa é a visão que Ezequiel estava tendo. O querubim estava onde? Na arca, no Santo dos Santos. Porque Ezequiel, isso é visão, porque Ezequiel não era sacerdote, ele não entrava no Santo dos Santos, ele era profeta. Então a visão foi dada. Levantou-se sobre a arca. Primeiro ponto. Segundo, a glória passou pela entrada do templo, já estava onde estava o povo todo, poderia estar. A glória se afastou do templo. Olha aí, se a glória afastou, já era. O templo já estava liberado para Nabucodonosor, qualquer um entrar e derrubar. Porque a promessa era, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai derrubar. Mas a glória saiu, a presença de Deus saiu, então foi liberada. Agora pode qualquer um atacar aqui e vai destruir o templo. E a glória se pôs sobre o monte, que estava no oriente da cidade. Então, a proteção, a promessa era condicional. Não era promessa incondicional. Deus faz promessas incondicionais, sim, falou para Abraão. Outra promessa incondicional. Davi, olha Davi, não vai faltar descendente seu no teu. Olha, Davi fez lambança, mas teve misericórdia, veio Salomão, veio outros descendentes que cometeram erros bárbaros. Mas Deus fez uma promessa incondicional a Davi. Por quê? Porque da descendência de Davi teria que vir o Messias. Então Deus estava falando, esse povo vai fazer lambança, mas eu sou fiel, eu vou dar um jeito que no final vai ter que perceber, vai ter que ter alguém, porque da descendência de Davi vai vir o Salvador da humanidade. Promessa incondicional de Deus. Mas as outras condicionais dependem da nossa contrapartida. Sobre a retirada da glória de Deus do templo. A glória foi sendo retirada e a glória do Senhor se alçou da cidade, se foi sobre o monte. As consequências da perda da glória. Depois o Espírito se levantou e se moveu em visão para a Caldeia, os do cativeiro. Então, o complemento foi lá. A visão mostrando lá na Caldeia. Estava no templo, onde a glória de Deus se afastou. E o Senhor mostrou, olha, esse povo vai estar cativo lá na Babilônia. Meus amados, a gente não precisa de uma visão desta hoje, porque está na Bíblia. O inimigo veio se não roubar, matar e destruir. Então não espera algo diferente dele se você sair da cobertura de Deus. Eu tenho coisas que eu sou um pouquinho, às vezes, me perdoe, um pouquinho cético. Às vezes, não, fulano está sob a minha cobertura espiritual. Jesus, eu nunca falo isso. É ousadia demais. Cara, eu estou me colocando como sendo o cara. Olha, Omar, fique tranquilo. Você está debaixo da minha cobertura espiritual e o bicho não vai pegar nunca para você. Caraca, que é isso? Eu não sou Deus. Eu e ele, nós temos que ter debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus. Então, a gente diz que isso é vaidade, isso é abominação, isso é idolatria minha. Eu sou o cara. Eu profetizo sobre a tua vida, cara. Eu não falo nada disso. Olha, nós estamos estudando Ezequiel. Olha, na lição da semana que vem. E quem vai ministrar semana que vem, o nosso pastor vai ser fogo puro. Certo, pastor? Amém? Amém. Por acaso eu também, eu já estudei a lição da semana que vem. Sabe que Ezequiel, Deus diz assim, olha, eu não falei nada disso. Você lê em casa. É maravilhoso. O profeta dizendo isso. Deus diz só, opa, eu não falei nada disso não, profeta. Isso é por sua conta. Hoje tem muita gente profetizando que não tem Deus, não falou nada. A pessoa se anima e solta. Deus está dizendo, meu, coitado dele, eu não falei nada. Você não tem compromisso com essa palavra, não. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Fiel para cumprir. O que está na promessa, vai cumprir. E se o profeta hoje, com os dons de profecia, lição do domingo que vem, me perdoe, pastor, entrando na sua lição. Se for de Deus, vai se cumprir. Pode não ser no nosso tempo, é no tempo de Deus. Eu fiz um projeto de 10 anos, aquele que eu falei do imóvel.
Levou 18. Não foi no meu tempo. Foi para Deus mostrar, não é como tu queres. Eu vou honrar a tua fé em mim, mas no meu tempo, não no teu tempo. Porque Deus não é nosso empregado, Deus é nosso Senhor. A função do templo, sobre Jesus Cristo no templo. Local onde era recebido se fazia adoração. Jesus profetizou sobre a destruição do templo, que era desnecessário. Porque Jesus Cristo se fez, aquele sacrifício deixaria de existir. Porque Jesus Cristo se fez sacrifício por nós. Jesus é maior que o templo. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, o único Filho do Deus Todo-Poderoso. A perda da glória sobre a vida do crente. Olha, aí que maravilha, Paulo dando um puxão de orelha aos Gálatas. Maravilha que se tão depressa passasse daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Isso é se afastar, isso é se apostasia, isso é buscar um outro evangelho. E que Paulo está dizendo, olha, vocês estão rapidamente. Você estava tão alegre no domingo passado, era fogo puro, sapateando e tudo. E hoje você está assim, o que aconteceu? Foi tão depressa. Você fez uma promessa que você estava aparecendo no culto passado, que ninguém te movia daquilo, você era a fé em pessoa. O que aconteceu? E a pessoa se afastou. Aí a gente vê o seguinte, o que era aquilo? Me perdoa a expressão. Era fogo de palha. Não tinha nada de Deus naquilo. Era pura emoção. O Evangelho tem a emoção? Sim. A gente se emociona, a gente chora na presença de Deus. Mas o Evangelho tem uma parte de razão importante. Nós não somos loucos. Nós sabemos o Deus em quem nós cremos. Quando eu digo tudo isso para vocês, porque eu tenho, me perdoe, não estou me colocando como cara, não, porque eu não sou cara mesmo. Tá? Mas eu tenho experiência, eu sei o Deus do qual eu sigo. Não apenas pelo que está na palavra, mas pelas suas operações, as suas maravilhas realizadas na minha vida. Esse é Deus do qual eu sigo. Eu não tenho dúvida do que Deus fala. Eu acho que eu já falei isso aqui rapidamente. Com o primeiro ano, há 40 anos atrás, no primeiro ano de trabalho, quando eu saí das minhas primeiras férias, em casa, eu, Carminha e a minha sogra orando, o Senhor falou através da minha sogra, que é usada poderosamente em profecia. Falou, meu servo, no teu trabalho os homens estão se levantando contra ti, mas tranquilize-se, que a vitória será tua. Saí 30 dias de férias. Quando eu voltei, sentei lá, meu chefe me chamou, bom dia, foi férias, foi boa? Foi. Eu quero dizer que aconteceu isso aqui, os seus colegas falam isso de você. Falei, Jesus, me veio na memória, falei, meu Deus do céu. Os meus colegas estavam lá naquele dia, de uma outra equipe. Eu falei, posso falar com eles? Pode sim. Fui falar com eles, expliquei, falei, quero que vocês peçam desculpa se eu errei. Ele falou, não falamos nada não. O chefe dele falou, opa, falaram sim. Porque senão quem vai passar como mentiroso sou eu. Então eu falei, tá bom, então me perdoe, eu vou tentar ser mais educado. Fui trabalhar. 2 horas depois, o chefe do meu chefe cruzou comigo, Nilo, parabéns. Eu falei, por quê? Porque eles foram envergonhados, que eles caluniaram você. Eu falei, Senhor, oh glória a Deus. O Senhor falou que se levantaria, mas eu teria vitória. Glória a Deus. Meus amados, o Senhor fala. Profecia existe hoje, sim, de Deus. Oh, Deus não mudou. Deus é o mesmo. Ele ontem, hoje e eternamente. Ele continua falando conosco, que Ele morreu por nós na cruz. Ele quer que nós perseveremos. Ele não quer que nós erremos o caminho. Quer que a gente acerte o alvo. Pecar é o quê? Errar o alvo. Ele não quer que a gente erre o alvo. Ele quer que a gente acerte o alvo. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lembra da nora de Elias? Oh meu Deus, o sacerdote, e acabou de ficar aí, ó, e foi a glória de Deus, também não do sacerdote, me ajuda aí. No templo, Samuel, Eli, o sacerdote Eli, os filhos se desviaram. Quando roubaram, o exército veio e levou a arca de Deus.
Eles foram lá, eles pegaram a arca, eles foram botar a arca na frente. Eles acharam que a unção estava na arca, a unção não estava na arca. Deus já havia saído do templo.